Olá, boa noite. Boa noite. Procuradoria-Geral da República é contra a concessão de habeas corpus a Lula. Defesa quer evitar a prisão do petista após a análise de recurso em Porto Alegre. E perícia feita no triplex atribuído a Lula aponta que o imóvel vale hoje R$2.200.000. Polícia Federal quer aprofundar a investigação de suposta corrupção no Porto de Santos. Delegado pede informações em que Temer e aliados foram citados. O presidente vai editar medida provisória para tentar resolver a situação dos refugiados venezuelanos em Roraima. Ministra Carmen Lúcia faz discurso contra a violência no lançamento da campanha da Fraternidade da Igreja Católica. A chefe do Poder Judiciário diz que a justiça busca pacificação, mas que falta solidariedade no país. E na África do Sul, o presidente renuncia depois de denúncia de corrupção. A saída de Jacob Zuma vem após pressão do próprio partido. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Em São Paulo, uma mulher presa por tráfico de drogas foi mantida em uma delegacia com um filho de apenas 3 dias de vida e só hoje conseguiu ser transferida para uma penitenciária feminina com estrutura para receber bebês. A cela em que Jéssica Monteiro permaneceu com o filho recém-nascido, um menino que completou hoje 3 dias, é uma cela de passagem para homens aqui nessa delegacia no Brás. Tem menos de 3 metros quadrados, não há camas. Ela e o filho ficaram num colchão no chão que foi providenciado pelos funcionários aqui da delegacia. Foram eles também que conseguiram cobertores e de quando em quando levavam um pouco de água quente para que a mãe pudesse fazer a higiene no bebê, mesmo que de forma precária. Jéssica foi presa no sábado. Segundo o boletim de ocorrência, ela portava 68 gramas de maconha em sacos plásticos escondidos no sutiã. No local onde ela estava, um cortiço, que a polícia diz ser um lugar de venda de drogas, um homem também foi preso com maconha e cocaína. No domingo, quando ela deveria ir para a audiência de custódia perante um juiz, entrou em trabalho de parto e aí foi levada para um hospital municipal onde deu à luz. Na audiência, ela foi representada pelo advogado que contou o que tinha acontecido e pediu que a prisão fosse relaxada ou transformada em prisão domiciliar diante das circunstâncias do caso. O pedido foi negado pelo juiz Cláudio Salvetti D'Angelo, que considerou que tráfico de drogas se equipara a crime hediondo e decretou a prisão preventiva. A promotora Ana Laura Ribeiro Martins concordou com o juiz. Em nota, o Ministério Público argumentou que não há vedação legal para a prisão preventiva de pessoa gestante e que a lei prevê a convivência da criança com a mãe. Então, do hospital, mãe e filho foram trazidos de volta aqui para a mesma cela da delegacia onde passaram a noite. Jéssica não tem antecedentes criminais, ela nunca tinha sido presa e nega que estivesse com a droga. Bem, só no fim da tarde, depois de tentar o dia inteiro, o delegado conseguiu a transferência de mãe e filho para um presídio feminino. Um ambiente completamente insalubre, não é um ambiente nem para você, nem para mim, para ninguém, assim, entendeu? Quanto mais para um bebê de 2 dias, né? Fizemos uma caixinha para comprar fralda, para comprar coberta, e aí conseguimos agora no final da tarde uma vaga na penitenciária feminina do estado, um setor próprio para mães com crianças pequenas de até 6 meses que tem que amamentar. O que eu acho é punk. Eu não tenho o que te explicar. A gente vê tantos casos assim, com violência, com coisa que tem um outro caminho. 5 postos de saúde começaram a vacinar hoje moradores de 3 bairros da Zona Sul de São Paulo, próximos ao aeroporto de Congonhas. A região foi palco de uma ação emergencial durante o carnaval, depois que um macaco foi encontrado morto com febre amarela. Os moradores de Santo Amaro, Campo Grande e Campo Belo podem procurar as UBSs Jardim Aeroporto, Campo Grande, Vila Arriete, Santo Amaro e Chácara Santo Antônio, das 9 da manhã às 5 da tarde para tomar a vacina de febre amarela. No último sábado e na segunda-feira, 10.129 pessoas foram imunizadas na região, em 2 postos móveis montados nos estacionamentos de um supermercado e um pet shop.
Depois que o macaco foi encontrado morto com febre amarela em uma casa no Campo Belo, 4 parques também foram fechados preventivamente perto do aeroporto de Congonhas. Agora já são 31 parques públicos fechados na cidade. De 2017 até agora, foram confirmadas 113 mortes de macacos por febre amarela no município de São Paulo. Só neste ano, 43 pessoas tiveram um diagnóstico confirmado da doença, mas só em um caso a doença foi contraída na cidade. 6 pessoas morreram. Termina no sábado a campanha de vacinação contra a febre amarela da Secretaria Estadual da Saúde em 54 cidades. O governo orienta que quem ainda não se vacinou procure uma unidade de saúde. Desde o início da campanha, em 25 de janeiro, 2.600.000 pessoas já foram imunizadas. A maioria com a dose fracionada da vacina, que protege por 8 anos. A meta é vacinar 9.200.000 pessoas no estado. Idosos, mulheres grávidas, crianças com menos de 6 meses e pessoas com imunidade baixa devem procurar um médico para saber se podem tomar a dose. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, desde o dia 25 de janeiro foram aplicadas mais de 1.399.000 doses entre fracionadas e integrais da vacina contra a febre amarela. O governador Geraldo Alckmin autorizou hoje a permuta entre imóveis pertencentes à Fazenda do Estado e à Universidade de São Paulo. Pelo acordo, será dada à USP a propriedade definitiva de 3 imóveis históricos na região central da capital. 2 prédios ficam na Maria Antônia e um outro na Rua Doutor Vila Nova. Os prédios da Rua Maria Antônia foram construídos em 1930 para abrigar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Em troca, o estado recebe áreas em 3 cidades do interior, Tanabi, Riversul e Itaporanga. 2 áreas serão destinadas à implantação de assentamentos de trabalhadores rurais e a outra será regularizada para que as famílias tenham documentos definitivos de propriedade. Na cerimônia, Alckmin destacou que é preciso dar um bom destino às áreas e não deixar os espaços desocupados. Procuradoria-Geral da República é contra a concessão de habeas corpus preventivo a Lula. No mês passado, o ex-presidente foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, a 12 anos e 1 mês de prisão na ação do Triplex em Guarujá. A defesa do petista recorreu. Os advogados pedem que ele só seja preso quando não houver mais possibilidade de recurso em nenhuma instância da Justiça. O STJ já negou o pedido. O ministro Edson Fachin, do STF, também negou, mas mandou o caso para análise do plenário. O julgamento do mérito ainda não tem data para acontecer, depende de agendamento pela presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. Ao opinar sobre o assunto, a PGR diz que o habeas corpus deve ser negado, pois o caso configura a possibilidade de execução de pena após o chamado duplo grau de jurisdição, medida que desde 2016 é considerada constitucional pelo Supremo. E uma avaliação judicial feita no triplex atribuído a Lula apontou que o imóvel vale hoje R$ 2.200.000. O laudo foi solicitado pelo juiz Sérgio Moro para que o apartamento possa ser leiloado e pagar dívidas da OAS com a Justiça Federal. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, no imóvel, os avaliadores encontraram um fogão, um exaustor e uma geladeira sem uso. As chaves do imóvel estavam em poder da construtora OAS, que enviou um representante da empresa para acompanhar a perícia. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, fez um discurso contra a violência no lançamento da campanha da fraternidade da Igreja Católica. No evento que aconteceu em Brasília, a presidente do STF disse em discurso que o Poder Judiciário tem agido de forma digna e correta para combater a violência, mas que é preciso amar para superar os ódios. Voltar a amar o próximo, a descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez em termos de solidariedade, de fraternidade e de capacidade de amar e perdoar. Essa pacificação que o Poder Judiciário procura permanentemente, que o juiz brasileiro, o juiz em todo o mundo, busca exatamente resolver de forma racional,
aplicando o direito, repito, pela solução de conflitos, mas que precisa de se transformar num momento de fraternidade. A campanha da fraternidade é lançada todos os anos pela Conferência Nacional dos Bispos da Igreja Católica. Em 2018, o tema é Fraternidade e Superação da Violência. Nos discursos de hoje foram destacados os crimes contra os negros e a situação do Rio de Janeiro agravada durante o Carnaval. O presidente da CNBB, o cardeal Sérgio da Rocha, disse que é preciso evitar soluções simplistas. A superação da violência é tarefa coletiva. Ela necessita da atenção e dos esforços de todos. O presidente do Supremo decide que só o STF pode decidir se Cristiane Brasil pode assumir o Ministério do Trabalho. A deputada federal, filha de Roberto Jefferson, do PTB, foi indicada para o cargo em janeiro, mas desde então está impedida pela Justiça de tomar posse. Ela foi condenada em ações trabalhistas. O STJ chegou a liberar a ida dela para o governo, mas Carmen Lúcia voltou a suspender. A assessoria de Cristiane Brasil disse que respeita a decisão e reforça o pedido para que a corte defina logo a questão. Ainda não tem data para o assunto entrar na pauta do STF. Em Brasília, o presidente Temer se reuniu com ministros para discutir a medida provisória que vai criar um grupo para coordenar assuntos relacionados à imigração de venezuelanos em Roraima. Durante a madrugada, agentes da Força Nacional chegaram ao estado para reforçar o policiamento na fronteira com a Venezuela. No encontro no Palácio do Planalto estavam os ministros da Justiça, Torquato Jardim, da Secretaria-Geral Moreira Franco, da Defesa, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin. A medida provisória, de acordo com Jungmann, vai instituir a emergência social na fronteira e, em Roraima, as Forças Armadas passarão a coordenar toda a ação. A capital de Roraima, Boa Vista, já recebeu mais de 40 mil venezuelanos, a maioria em situação irregular. A população local é de 330 mil habitantes. De acordo com o relatório da ONU, a crise na Venezuela já causou a saída de mais de 1 milhão de pessoas entre 2014 e 2017. O levantamento do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados diz que eles deixam a Venezuela por várias razões, entre elas insegurança e violência, falta de acesso à comida, remédios e serviços essenciais, assim como perda de renda como resultado da atual situação econômica. Delegados da Polícia Federal pedem ao Supremo Tribunal Federal acesso à investigação que foi arquivada sobre corrupção no Porto de Santos. O inquérito cita o presidente Michel Temer. O material que os investigadores querem ter acesso consta de uma antiga apuração sobre o possível envolvimento de Michel Temer na distribuição de propina desviada de contratos do Porto de Santos. O inquérito, ao qual uma planilha com os pagamentos teria sido anexada, citava Temer e Marcelo Azeredo, que foi presidente da Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, indicado pelo PMDB. Os investigadores acreditam que o material arquivado pode ajudar a esclarecer a relação entre as pessoas que estão sendo investigadas no inquérito atual e também eventuais ligações entre a Codesp, empresa vinculada ao governo federal, que cuida da parte administrativa de todo o complexo portuário, e as concessionárias do porto. O pedido ao Supremo Tribunal Federal para compartilhar as informações foi feito 10 dias antes da polêmica declaração do diretor-geral da Polícia Federal. No fim de semana, Fernando Segovia sinalizou que a tendência seria a de arquivar o inquérito que investiga Michel Temer. Apura se o decreto dos portos, que beneficiou empresas do Porto de Santos, entre elas a Rodrimar, foi editado em troca de vantagem ilícita. Em entrevista à Reuters, Segovia disse que não há provas contra o presidente da República. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator do inquérito no Supremo, intimou o diretor da Polícia Federal a se explicar. Uma audiência está marcada para a semana que vem. O ministro Barroso considerou imprópria a fala de Segovia, já que ainda há diligências a serem feitas na investigação não concluída, e convocou o Ministério Público a tomar providências cabíveis. Depois da reação do ministro, o diretor da PF disse que foi mal interpretado.
O Palácio do Planalto tenta abafar as repercussões da fala de Segovia para conter as pressões e mantê-lo no cargo. Amanhã e sexta, os investigadores comandados pelo delegado Kleiber Lopes vão interrogar Joesley Batista, da JBS Friboi, e Ricardo Saldi, ex-executivo da empresa, que estão presos. O delegado que investiga Temer é apontado como um desafeto de Fernando Segovia. O senador Randolph Rodrigues, da Rede, pediu agora à noite à Justiça Federal o afastamento de Fernando Segovia. O PSB entrou com ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo revisão da regra que permite o financiamento de campanhas eleitorais pelos próprios candidatos. Segundo o PSB, a medida prejudica a relação de forças da democracia brasileira e só favorece os candidatos ricos, que vão levar grande vantagem em relação aos demais. O PSB já tinha ingressado com o mesmo processo no Supremo Tribunal Federal antes da publicação das regras, ontem. Até agora, nenhuma das duas cortes se manifestou sobre o julgamento dessas ações. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Prepare-se para retirar as crianças da sala no mês que vem. Os políticos se autoconcederam uma autorização para mudar de partido durante o mês de março sem sofrer punições. Abriu-se o que eles chamam de janela partidária. Nesse exato momento, está acontecendo uma aberração que logo escalará as manchetes na forma de mais um escândalo. A pretexto de seduzir para os seus quadros políticos com bom potencial de votos, partidos lavajatistas estão oferecendo dinheiro. É verba pública, sai do fundo eleitoral. Alega-se que tudo será usado na campanha. Sabe Deus. Há ofertas de mais de 2 milhões de reais. O Tribunal Superior Eleitoral acaba de potencializar esse balcão ao autorizar os partidos a despejarem na caixa registradora da eleição o dinheiro público do fundo partidário, que serve para bancar o funcionamento das legendas. Com isso, o fundo eleitoral, que era de 1,7 bilhão, pode ser vitaminado em mais 888 milhões de reais, saltando para mais de 2 bilhões e meio de reais. Arma-se nos subterrâneos da política uma arapuca para o próximo presidente da República. Partidos fisiológicos de porte médio não gastarão dinheiro com candidatos ao Planalto. Muitos não disputarão nem os governos estaduais. Por quê? Eles querem concentrar os seus investimentos na eleição de congressistas. Com bancadas maiores, os caciques desses partidos terão mais dinheiro do fundo partidário e mais força para chantagear o sucessor de Michel Temer. Seja quem for, o próximo presidente será prisioneiro do mesmo círculo vicioso que produziu a Lava Jato. Os políticos desonestos não perdem por esperar. Eles sempre ganham. Boa noite. O reforço da segurança pública depois da onda de violência no Rio de Janeiro durante o Carnaval não foi suficiente para evitar novos crimes na cidade. O governador do estado, Luiz Fernando Pezão, do MDB, admitiu hoje que houve falha no planejamento da segurança durante o feriado. Mesmo com o aumento da presença da Polícia Militar nas ruas da capital fluminense, ontem, às 7 da manhã, uma mulher foi assaltada por 3 criminosos na Zona Sul. Ela voltava de uma padaria próxima à praia de Ipanema quando teve a carteira e o cordão do pescoço levados, depois de receber uma gravata de um dos assaltantes. Ainda na Zona Sul, um supermercado da rede Pão de Açúcar foi saqueado durante a manhã no bairro do Leblon, área nobre da cidade. Os criminosos fugiram levando várias mercadorias e ninguém foi preso, já que a polícia demorou mais de 30 minutos para chegar ao local. Em Niterói, na região metropolitana do Rio, 4 assaltantes roubaram os clientes de um bar ontem à noite. Um deles, armado com uma submetralhadora, ameaçou os clientes e rendeu os funcionários. Depois da ação, eles fugiram tranquilamente em um carro branco. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, que é exemplo do prefeito Marcelo Crivella, também não passou o feriado de carnaval na cidade, admitiu hoje que houve falha no planejamento de segurança durante o feriado de carnaval. A data é conhecida por receber grande número de turistas de várias partes do mundo, mas, segundo Pezão, o comando da PM e a Secretaria de Segurança não dimensionaram corretamente o efetivo policial. Segundo a estimativa da prefeitura, a capital fluminense recebeu cerca de 6,5 milhões de pessoas durante o carnaval e foram mobilizados quase 15 mil policiais para a operação de feriado na região metropolitana e no litoral do estado.
A Beija-Flor é a grande campeã do Carnaval do Rio. A escola criticou o Brasil monstruoso e conquistou o 14º título. A Paraíso do Tuiuti ficou em segundo lugar e o Salgueiro, em terceiro. O Império Serrano e a Grande Rio foram rebaixadas. A Beija-Flor de Nilópolis, que completa 70 anos em 2018, fez um desfile atípico com críticas aos problemas sociais brasileiros. O enredo Monstro é aquele que não sabe amar os filhos abandonados da pátria que os pariu foi montado a partir de um paralelo entre as monstruosidades nacionais e o romance Frankenstein. A escola trouxe a Marquês de Sapucaí corrupção, desigualdade, intolerâncias de gênero, racial e religiosa. A violência foi representada com encenações de arrastões e de vítimas de balas perdidas. A campeã foi a última a desfilar. No final da apresentação, uma multidão invadiu a Sapucaí e seguiu cantando o samba-enredo da escola. Aqui em São Paulo, a quarta-feira foi cinzenta, com chuvas e temperaturas amenas. Vamos ver com Mariana Armentano quando volta a esquentar por aqui. Aos pouquinhos vai voltando a esquentar, mas as chuvas continuam previstas. Teremos mínima de 17 graus nessa madrugada e máxima amanhã à tarde só de 24, ainda com chuvas a qualquer hora. Aí na sexta-feira a máxima sobe para os 26 e no sábado faz até 28 graus por aqui, com pancadas mais pontuais só a partir da tarde. Analistas do mercado financeiro revisaram para baixo a estimativa para a inflação deste ano. Segundo o relatório Focus do Banco Central, a previsão dos economistas recuou para 3,84%. Foi a segunda queda seguida do indicador. Para a expansão do PIB de 2018, o mercado manteve sua estimativa de crescimento estável em 2,70%. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. As taxas de juros para aplicações financeiras vão ser baixinhas neste ano. Vai ser difícil fazer alguma aplicação bem rentável. Antes de mais nada, vamos lembrar que o Banco Central definiu na semana passada essa taxa básica de juros da economia, que deve ficar em 6,75% ao ano até o final deste 2018, mais ou menos. Para começar, para falar de aplicações, vamos tratar da aplicação ainda mais popular, a poupança. Deve render uns 4,8% em um ano. Pouco. Descontando a inflação prevista para o período, vai render apenas 0,9%. Isto é, o rendimento real. O aumento real do poder de compra do seu dinheiro vai ser menor que 1% em um ano. Assim, a gente não vai longe com esse rendimento tão baixo. E os fundos de banco? São vários, mas os mais comuns e de risco menor são os de renda fixa ou de curto prazo. Nenhum fundo de renda fixa com taxa de administração de 1% ou maior vai ganhar da poupança, preste atenção. Mas mesmo os fundos com taxa pequena vão render pouco mais que a caderneta. E o CDB? Isso é um empréstimo que você faz para o banco. Em geral, o rendimento oferecido pelo CDB vem na forma de porcentagem do rendimento do CDI. O que é CDI? Uma taxa de juros básica do mercado, um pouquinho menor que a Selic, aquela definida pelo Banco Central. Para superar a poupança, o rendimento oferecido no CDB tem que ser de pelo menos 90% do CDI. Difícil encontrar taxas boas assim. Tem de aplicar bastante dinheiro e ter uma boa conta no banco. Um investimento, por exemplo, chamado LCI, Letra de Crédito Imobiliário, que é uma aplicação direta em imóveis, enfim. Se oferecerem no banco 75% do CDI, já rende mais que a poupança, pois é uma aplicação que não paga imposto de renda. Mas, para falar francamente, para a pessoa comum, vai ser difícil achar rendimento bom, a não ser que a gente aplique em algo mais arriscado ou faça um investimento de renda fixa de longo prazo, pelo menos 5 anos no Tesouro Direto. Que é investimento mais arriscado? Ações, por exemplo, ou fundos de ações, ou fundos de ações que combinam, ou fundos que, aliás, que combinam ações e várias outras aplicações ao longo do tempo. Para investir nisso, é preciso estudar e ou ter boa consultoria, pois há risco de perda de capital.
Mas, para começar, você já viu quanto rende a sua aplicação? Sabe disso? Melhor começar por aí. Boa noite. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, renunciou agora à noite à presidência do país. Durante o pronunciamento na TV estatal, Zuma afirmou não concordar com a decisão do parlamento de afastá-lo. Mais cedo, o agora ex-presidente da África do Sul havia afirmado que não renunciaria, mas deixaria o cargo se assim o parlamento decidisse na votação que estava prevista para amanhã. Governando a África do Sul desde 2009, Zuma afirmou que considerava a pressão pela sua saída um tratamento injusto por parte dos líderes do seu partido, que, segundo ele, não esclareceram os motivos do pedido de renúncia. Ele é alvo de mais de 800 acusações por corrupção relativa a contratos de armas do final dos anos 1990 e é investigado por supostamente ter usado o Estado para favorecer empresários com concessões públicas milionárias. Pelo menos 17 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas após um tiroteio em uma escola na cidade de Parkland, na região central do estado da Flórida. A polícia identificou o atirador como Nicolas Cruz, de 19 anos, um ex-estudante da escola que teve problemas disciplinares e de relacionamento durante o ano que frequentou o colégio. Ele realizou o ataque sozinho e escolheu o horário da saída dos mais de 2.000 estudantes para entrar no prédio atirando contra alunos e professores. Segundo a polícia, pelo menos 14 pessoas foram internadas em hospitais da região. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fique agora com o Rony Von no Produção. Até amanhã. Nesta quinta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, conheça seus direitos de consumidor quando o assunto é mensalidade escolar.